Nós estamos numa série denominada Sermão do Monte, provavelmente um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, que você encontra lá em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. E hoje nós vamos entrar no capítulo 7. E nós vamos ter a oportunidade de ler e tentar compreender um texto que é muito, mas muito usado fora de contexto. E sendo usado fora de contexto, é um texto que o pessoal usa para falar um monte de besteira. A gente hoje vai começar com um dos textos da Bíblia mais usados fora do sentido que Jesus quis dar para ele. Aliás, esse é um grande perigo de nós não olharmos a Bíblia como um todo. Muita gente pega textos completamente isolados, tira esse texto de todo o contexto onde ele está e usa isso. Isso é um risco enorme, porque como você vai ver daqui a pouco, você pode ser levado a pensar que a Bíblia está falando algo que na verdade ela não está falando. E é isso que nós vamos ver hoje, a partir do primeiro versículo do capítulo 7 de Mateus. A gente já vai para a Bíblia porque a gente tem muita coisa para ver. Na verdade, nós não vamos ver muitos versículos hoje, mas os poucos versículos que nós leremos tem coisas muito interessantes. Então nós já vamos para a Bíblia, um texto que eu acho que você já deve ter lido, já deve ter visto postagem a respeito, já deve ter ouvido e já deve ter falado. A Bíblia, lá Jesus, no meio do Sermão do Monte, então olha para os seus discípulos, para aqueles que querem segui-lo, para aqueles que querem viver de acordo com aquilo que ele estipulou, e Jesus diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que vocês usarem para julgar, também será usada para medir vocês. Frase do tipo: ninguém pode julgar ninguém, porque a Bíblia diz: não julguem. Você já deve ter ouvido isso. Olha, ninguém pode julgar ninguém, porque Jesus mesmo disse, e se você olha para o texto, bom, ele disse mesmo. Mateus 7, versículo 1, deixa claro: não julguem, para que vocês não sejam julgados. A partir desse texto, inclusive, você pode adotar como estilo de vida, um estilo de vida que você não possa dizer nada contra qualquer pessoa. Porque, por exemplo, se eu chego para qualquer um de vocês e digo: olha, isso que você fez é errado, você pode automaticamente usar o que contra mim? Mateus 7, versículo 1, que diz o quê? Não julgue. Porque Jesus disse que você não deve julgar, para que não seja julgado. Porque o que você fala contra mim vai voltar contra você. Numa lei de retribuição, inclusive. Que essa lei de retribuição tem tomado conta, inclusive, de muitas músicas evangélicas. Uma das minhas preferidas é a Vitória, que tem sabor de mel. Eu não sei se é a Vitória que tem sabor de mel, que tem uma letra bem cristã que diz assim: quem te viu na prova e não te ajudou. Como é que é, nossos assessores para músicas evangélicas de qualidade? Felipe, quem te viu na prova e não te ajudou. Olha que cristã essa letra. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Olha que beleza. Tá vendo? É tipo da música assim: não me ajudou? Vai ver só. Aguarde, porque o que é teu está guardado. É mais ou menos isso. Isso não é teologicamente correto, claro, mas é fruto de uma teologia da restituição, que diz: olha, o que você lança sobre alguém vai voltar para você. Então, se você lança a bênção, volta a bênção. Se você lança a maldição, volta a maldição. Isso não é bíblico. Da mesma forma que dizer: não julgue para que não seja julgado em qualquer situação, também não é bíblico. Porque, claro, eu posso olhar para esse texto e dizer: não, mas o texto está claro, ninguém pode julgar. Veja, o que nós estamos fazendo até agora é olhando um versículo isolado. Lembre-se de uma outra coisa importante: esse versículo que nós estamos olhando
olhando isoladamente, está dentro de uma pregação de Jesus. Você não pode pegar uma pregação inteira, tirar uma frase do meio da pregação e lançar por aí. Quer ver só? Vamos imaginar que eu estou aqui pregando. E aí então você fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma frase do Marquito, uma frase de efeito, e vou colocar no Facebook. Só que aí no meio da pregação eu falo assim, gente, há pessoas por aí que dizem, Deus não existe. Bom, está dentro de um contexto. Mas qual frase você pega e põe no Facebook? Deus não existe. Entre aspas, e aí coloca lá, como disse o Marquinhos na pregação de hoje. Tá, eu disse essa frase, mas essa frase estava dentro de um contexto que se você tira, você muda tudo que eu quis dizer, o que eu estava dizendo. Eu posso me tornar um herege da noite para o dia, porque a frase foi tirada do contexto em que ela está. Antes da gente ir para o contexto, então, vamos para um outro texto. Para você ver como a gente precisa analisar as coisas para entender o que Jesus está dizendo. Nós vamos para um texto de 1 Coríntios 6, os primeiros 3 versículos. Veja que interessante. O contexto de 1 Coríntios é que algumas pessoas da igreja estavam tendo pendências litigiosas contra outras pessoas da igreja. Então era mais ou menos assim: eu comprei algo de você e não paguei. E aí o que você fez? Você me processou. Aí Paulo diz para a galera lá de Corinto: gente, é vergonhoso que vocês tenham que ir para um tribunal público, irmãos da igreja, um contra o outro. Isso é vergonhoso. Resolvam essas questões entre vocês na igreja. E aí ele vai dizer por que é que os cristãos precisam aprender a resolver as questões na igreja. Então esse texto está dentro desse outro contexto. E olha o que ele diz: se algum de vocês, dizendo para a igreja, tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? O que Paulo está dizendo é, viu, traz para o pessoal da igreja, vamos tentar resolver as coisas de uma maneira cristã. Para de dispor o nome de Cristo à vergonha. Que isso? E aí veja o que ele diz: vocês não sabem que os santos, e veja, santo não é uma categoria especial na teologia de Paulo, ele chama de santo qualquer cristão. Ele diz, vocês são santos, ele diz isso para a igreja, para qualquer igreja. Vocês não sabem que os santos hão de fazer o quê? Julgar o mundo. Peraí, o que Jesus falou? Se a gente isolar o versículo 1 de Mateus 7, não julguem. Agora Paulo diz o quê? Vocês vão julgar o mundo. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? E olha o que ele diz agora: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. O que Paulo está dizendo é que quando chegar a época do fim, em que todos serão julgados, os cristãos vão julgar o trabalho dos anjos. E os cristãos que eu estou falando, eu e você, a gente vai estar lá analisando, vamos ver esse anjo aqui, se ele fez um bom trabalho. Atenção, o anjo fala, mostra o seu trabalho, ele apresenta o TCC, a gente dá nota. A gente vai estar na banca do trabalho de TCC dos anjos. E aí Paulo diz, gente, se vocês vão ser colocados numa categoria daqueles que vão julgar o mundo e vão julgar os anjos, então vocês têm que ter capacidade de julgar as coisas dessa vida. O que Paulo está dizendo é, tenham uma análise crítica, julguem as coisas, analisem as coisas, percebam as coisas. Nós precisamos exercitar o nosso senso crítico. Não dá para a gente viver naquela do tipo assim, eu olho para alguma coisa, eu sei que aquilo está errado, e eu não posso dizer que aquilo está errado pelo simples fato que alguém está dizendo que eu não posso julgar para eu ser julgado. Paulo está dizendo, não é assim que funciona. Os cristãos precisam ter uma análise crítica. Eles precisam ter a capacidade de olhar para algumas coisas e dizer, está errado esse negócio. Os cristãos precisam ser, inclusive, muitas vezes, uma voz de denúncia no mundo cada vez mais complicado como é o mundo que nós vivemos. Bom, aí nós temos um problema, porque o que Jesus acabou de dizer? Não julguem. O que Paulo acabou de dizer? Julguem. Se nós fôssemos de uma teologia liberal, eu ia dizer assim, vamos ficar com Jesus, joga Paulo fora, então ninguém julga e vamos embora para casa. Mas não é o que Jesus está dizendo. E é por isso que a gente precisa voltar para o texto de Mateus 7.
O texto de Mateus 7 fala de um outro tipo de gente. Fala daquele que tenta corrigir o outro, mas não está nem um pouco preocupado com a sua própria vida. Quer ver o que o texto diz? Vamos lá. Vamos voltar para Mateus, porque lembre-se, o não julgue para que não seja julgado está dentro do contexto. Qual é? Vamos voltar para ele. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Jesus está dizendo: gente, tem um problema. Muita gente não tem a vida em ordem e quer colocar ordem na vida dos outros. Quem não tem a vida em ordem não pode querer colocar ordem na vida dos outros. Porque, claro, se alguém não tem a vida em ordem, precisa primeiramente colocar as suas coisas em dia, trabalhar a sua vida espiritual para depois se preocupar com os outros. Essa é uma questão aparentemente óbvia, mas a gente sabe que muitas pessoas não vivem assim. A gente sabe que, inclusive, uma das melhores formas de fugir de qualquer trabalho que eu tenha que fazer sobre a minha própria vida é colocar o foco em outro. É uma técnica muito fácil de usar. Eu não quero trabalhar nas questões que eu preciso trabalhar, então o que eu faço? Jogo em uma outra pessoa. Você pode chegar para mim, por exemplo, e falar assim: Marquinhos, você está acima do peso. Eu tenho duas opções a partir disso. Olhar para você e falar assim: e se você não está acima do peso e está dizendo para mim que eu estou acima do peso, eu posso olhar para você e falar assim: e corro o risco de você começar a me dar um monte de orientações a respeito de como eu posso ficar no peso ideal. Ou então eu posso simplesmente olhar para você e falar assim: eu tô, mas tem gente que está mais. E ponto. Eu posso fugir do assunto. O que eu fiz? O foco foi colocado sobre mim, jogue em outra pessoa. Resolvi o meu problema? Claro que eu não resolvi o meu problema, mas pelo menos eu estou mais confortável com o foco sendo colocado em outra pessoa. Eu posso fazer isso de inúmeras formas. Eu posso, por exemplo, não ter uma vida adequada segundo os princípios do Evangelho. Mas se pensar bem, segundo os princípios da sociedade que eu vivo, sempre tem gente com a vida um pouco mais pecadora que a minha. Quer ver só? Eu posso não ser quem eu deveria ser, mas eu também não estou no bar bebendo o dia inteiro. Você não ouve essa frase? Essa frase é uma das frases campeãs para justificar aquele que diz assim: olha, eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou tão ruim quanto fulano. Isso não resolve nem o meu problema, nem o problema de fulano, mas pelo menos encerra a conversa de um tipo não construtivo. Jesus está dizendo: esse tipo de gente não pode julgar. Por quê? É o tipo de pessoa que está julgando sem resolver os seus problemas. Ele não tem nenhuma preocupação com o seu próprio coração, mas está extremamente preocupado com o coração do outro. Ele não está tratando dos seus próprios pecados. Ele não está no processo de cura dos seus próprios pecados, mas está tentando tratar o pecado de todo mundo. E quem não trata dos seus próprios pecados não tem autorização para tratar dos pecados de qualquer pessoa. É por isso que, inclusive, na história do cristianismo, alguns pecados tiram a legitimidade de quem lidera, porque fazem com que a pessoa perca a capacidade bíblica de poder analisar a igreja que lidera à luz das Escrituras. Ao mesmo tempo, se Jesus está dizendo: olha, se você tem uma viga no seu olho, você não pode ficar falando de quem tem um cisco no olho. O contrário tem que ser perguntado: e quem não tem viga? Porque se Jesus está dizendo que quem tem viga não pode fazer, quem não tem? Talvez possa. Quer ver só? Vamos imaginar que eu esteja olhando para alguém e eu veja que há um cisco tão grande no olho da pessoa que eu estou vendo. Dá para ver a olho nu. E no meu não tem. Pode ser que isso aconteça. O que você faria? Você diria para essa pessoa: olha, tem um cisco no seu olho? Ou você se calaria do tipo: eu não vou me intrometer na vida dessa pessoa?
e a calçada em que você está caminhando não tem um buraco. No entanto, uma pessoa do outro lado da rua está caminhando e você nota que na calçada que aquela pessoa está caminhando há um buraco enorme. No entanto, você nota que a pessoa não está olhando para o buraco. O que você faz? Você diz que a pessoa está caminhando para o buraco ou você se cala? Para mim, a única solução óbvia é grite para a pessoa: há um buraco. Talvez, num cristianismo como o nosso, cheio de mimimi, a pessoa olha para você e fala assim: não me julgue. Não estou te julgando. Você está caminhando num caminho que vai te levar a um buraco. É uma questão, é um fato. Nós estamos discutindo, é um fato. Você está caminhando num lugar, numa calçada que vai levar você para um buraco. Eu não estou numa calçada que vai me levar para um buraco. Isso é claro, é evidente. E quem está numa calçada sem buraco à frente, tem o dever, porque isso demonstra amor, de gritar o suficiente para dizer para alguém que está caminhando para o buraco: há um buraco no caminho que você está. Se você não mudar de calçada, você cai e se machuca. Acontece que nós vivemos numa época em que a nossa geração é tão doente e tão cheia de dodói que dizer isso, a pessoa vai se machucar pelo fato de você ter dito para ela que ela está indo num caminho que ela vai cair. E ela prefere continuar caminhando num caminho que vai cair apenas para dizer que ela é senhora da sua própria vida. E para dizer: ninguém manda em mim. No entanto, ela cai no buraco e morre. Ela vai cair no buraco, vai morrer, provavelmente vai chegar no céu falando assim: morri. Mas é até melhor, porque ficar muito chato do lado, gritando que tem um buraco, ninguém merece. Veja a continuação do texto para você entender como é que é desse tipo de gente que Jesus está dizendo. Daqueles que não tratam o próprio coração e querem se prometer na vida do outro. Hipócrita. Peraí, então ele está falando de quem? De hipócritas. Quem é que não pode julgar? O hipócrita. Quem é que não tem direito de falar da vida do outro para tentar ajudar? O hipócrita. Porque o que o hipócrita tem que fazer? Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O problema é a hipocrisia, porque veja o que Jesus está dizendo. Se você tem uma viga no seu olho, você não pode ficar fazendo isso é hipocrisia. Você não pode querer colocar sobre o outro um peso que você mesmo não está carregando. Mas ao mesmo tempo, veja o que Jesus diz: tire primeiro a viga do seu olho. E então, o que ele está dizendo no texto? Então você verá claramente para fazer o quê? Para tirar o cisco do olho do irmão. Veja, não há nenhum problema em tirar o cisco do olho do irmão. O problema é fazer isso enquanto eu tenho uma viga no meu. Não há nenhum problema em dizer para alguém: você está errado, desde que eu não tenha um estilo de vida que seja muito pior do que o estilo de vida da pessoa que eu estou tentando condenar. Porque isso inclusive desmerece a mensagem. Um dos grandes problemas da mensagem cristã é que muitas vezes alguém chega para uma determinada pessoa para falar sobre o Evangelho, a pessoa olha para quem está falando sobre o Evangelho e pensa assim: bom, se eu aceitar o que essa pessoa está dizendo, provavelmente eu vou ter que viver do jeito que ela está vivendo. E se eu viver do jeito que ela está vivendo, provavelmente eu pioro. Porque às vezes o estilo de vida das pessoas que pregam o Evangelho é tão ruim que o estilo de vida passa a ser uma denúncia contra a própria mensagem. A gente olha para alguns crentes e pensa assim: mas será que eu vou ficar assim? Porque se for ficar assim eu não quero. É igual quando eu era criança, eu me lembro dessa imagem, porque era uma coisa que eu era criança e aquilo me incomodava, do tipo, alguma coisa não está batendo. Eu me lembro que às vezes a gente estava no culto, e aí o pastor da nossa igreja na época, às vezes ele dizia assim, então ele pegava o hinário e aí ia dizer o número do hino que a igreja iria cantar, aí todo mundo abria o hinário, mas o que me chamava a atenção não era o hinário, não era o hino, porque tudo isso era muito normal para mim. O que me chamava a atenção é que o pastor dizia assim: e então agora, com muita alegria, nós vamos cantar o hino, sei lá, hino 50, alegria em nossos corações. Vamos ficar em pé ao som do órgão. Porque daí, para todo mundo levantar junto, quando o órgão dava lá a primeira nota, e todo mundo levantava junto. Mas isso também não estranhava isso.
Eu estranhava, porque depois eu ficava olhando para aquele pastor e ele não ria, ele não sorria enquanto cantava. E ele falava da alegria de poder cantar. Eu olhava e falava, esse cara não está feliz. Ou então ele está muito feliz por dentro. Dá uma felicidade interna que por dentro ele está explodindo. Mas naquela época não tinha botox de uma tal forma que ele não estava paralisado, porque tinha colocado o botox e eu falava, eu não consigo mexer, tá? Paralisou. E eu não conseguia entender aquilo, porque na cabeça de criança, talvez só na cabeça de criança isso seja tão perceptível assim, se você fala sobre alegria, você tem que demonstrar que você está vivendo aquela alegria. Porque do contrário, você não deve falar sobre aquilo, porque o que você vai falar, se você não está vivendo, tira a legitimidade. E eu não conseguia entender como é que alguém podia pedir para mim, para que eu cantasse com alegria, se ele mesmo não demonstrava aquilo. Aí sim, para uma pessoa como essa se aplica, não julgue. Talvez para essa pessoa Jesus diria, não peça para cantar com alegria se você não está alegre. Não peça para as pessoas fazerem o que você não está disposto a fazer. Não peça para as pessoas caminharem um caminho que você não trilhou. Por isso que, inclusive, na tradição cristã, um pastor que não passou por aquilo que ele está pregando, não deveria pregar o que ele está pregando. Porque ele não teria legitimidade espiritual para fazer isso. Se ele não trilhou aquele caminho, ele não pode, de forma alguma, querer que a sua igreja faça isso. Num determinado momento, inclusive, do seu ministério, Jesus diz algo fantástico. Ele diz, o liderado nunca vai ser maior do que o líder. Porque ele vai aprender como líder como fazer. E na igreja nós precisamos compreender que todos nós temos o compromisso de ter uma vida tal que a gente possa ter a liberdade para pregar de uma tal forma que a nossa própria pregação não nos condene depois. Do contrário, Jesus vai dizer hipócrita. Ou talvez, eu diria, nem pregue. É aquele tipo de coisa que às vezes você vê algum cristão falando assim, olha, às vezes a gente encontra gente assim, a pessoa fala assim, você sabe que para todo lugar que eu vou, fala que eu sou crente. Fala, não faz isso não. Não faz isso. Não fala. Não, fica tranquilo. É uma pessoa que eu encontrei uma vez que eu falei, não fala, que às vezes a pessoa pode achar que a gente é chato. Mas é que a pessoa é chata mesmo, né? Eu estava dando uma indireta para ver se a pessoa, mas o chato ele nunca nota que é indireta é para ele considerar a verdade mesmo. É verdade, mas tem muito crente chato, mas falou. Mas tem muito crente chato. Agora, chega na parte final do texto, é aquela parte do texto que você fala assim, nossa, deu uma louca em Jesus agora, e o cara mudou de assunto do nada. Do tipo, o que Jesus fez agora? E aconteceu o quê? Opa, porque agora vem uma outra parte mais ou menos conhecida, que é também usada totalmente fora de contexto. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que Jesus agora está tratando é algo que está ligado ao que ele vem dizendo. Porque tudo bem, se você tem uma trave enorme, uma viga no seu olho, você não pode falar nada para ninguém, porque você tem que tratar primeiro do seu coração. Mas se você for um bom cristão, vai chegar um momento que você vai poder dizer algumas coisas para as pessoas. Mas a gente sabe, geralmente quando você diz alguma coisa que vai corrigir alguém, qual é a reação da pessoa que está sendo corrigida? Qual é? A reação normal de quem está sendo corrigido? Ele fica bravo? Primeira reação meio que natural, uma reação de defesa. Isso praticamente é instintivo no ser humano. Porque é igual o bicho quando está acuado. O bicho quando está acuado, o que ele faz? Geralmente ele ataca. Às vezes ele não ataca porque ele é agressivo, às vezes ele ataca por medo. Isso é natural, é instinto de bicho que o ser humano tem. Agora, vamos imaginar uma coisa. A gente não tem tanta intimidade com um porco, né? Sei lá. Não vou nem falar sobre isso. Vamos falar sobre os cães. Imagine que você tem uma pérola. E uma pérola é uma pedra preciosa, ok? Ela tem um valor.
O que Jesus está dizendo? Falar, corrigir, dar uma mensagem para alguém. Ele diz: não jogue pérola aos porcos. Uma pérola tem um grande valor. O que Jesus está dizendo? Se você ficar jogando uma pérola num cachorro, o que o cachorro vai achar que você está fazendo? O que um porco vai achar que você está fazendo se você ficar jogando pérola no focinho dele? Ele vai achar que você está jogando alguma coisa nele. E se você está jogando alguma coisa nele, ele está sendo agredido, é provável que ele queira revidar. Por quê? Porque ele não entende o valor que você está jogando para ele. Ninguém imagina que você pega uma pérola ou um diamante, joga no porco, o porco vai olhar para você e fala assim: ah, diamante, muito obrigado. Muito obrigado pelo reconhecimento do trabalho. Muito obrigado porque eu estou aqui, sendo criado, sendo engordado para o Natal, mas pelo menos você reconheceu o meu trabalho me dando um diamante. Você não espera chegar em casa, se você tem um cachorro em casa, tirar o anel do seu dedo, dar para o seu cachorro e ele vai fazer o quê? Ele colocar na patinha dele e começar a sair ostentando pela vizinhança. Olha o anel também. Você não imagina que o seu cachorro vai fazer isso. Por quê? Porque simplesmente o cachorro não tem a noção do valor daquilo. Até porque para o cachorro aquilo não tem valor nenhum. Aquilo pode ter custado R$1 bilhão. Não importa. Se você der aquilo para um cachorro, o máximo que ele vai fazer como reconhecimento é o quê? Comer aquilo. Você pode ser, no máximo, ele vai comer, e aí depois você vai se arrepender, vai ficar esperando ele fazer cocô, para amassar cocô de cachorro, para achar de volta o anel que você não deveria ter dado para ele. E se você disser para alguém falando assim: nossa, você não sabe o que eu fiz hoje? Dei o meu anel para o meu cachorro. O que você espera que qualquer pessoa com o mínimo de razão diga para você? Você está louco? Não se dá anel para um cachorro. Não se dá anel para um porco. Vamos voltar para o texto. O que Jesus está dizendo? Gente, entendam uma coisa. A mensagem cristã tem um valor absurdo. A mensagem cristã é como uma pérola. É como uma pedra preciosa. Há um valor na mensagem cristã. E há algumas pessoas que nunca vão reconhecer isso. De uma tal forma que se você chegar para elas e disser que o que elas estão fazendo é pecado, que o que elas estão fazendo gera ruptura com Deus, que o que elas estão fazendo faz com que elas se desconectem de Deus, que ela precisa da cruz, que ela precisa encontrar e submeter a vida a Jesus Cristo, compreender que Ele morreu na cruz em nosso lugar, compreender que Ele ressuscitou e que agora só há possibilidade de ir para o céu através de Jesus. O que ela vai fazer? Ela vai gritar contra você, porque ela não consegue reconhecer o valor da mensagem. Então ela vai agredir você, ela vai gritar contra você, e praticamente é quase que a forma que nós estamos cada vez mais encarando a sociedade diante de uma pregação cristã séria. Eu estou dizendo uma pregação cristã séria, não uma pregação cristã estereotipada, porque uma pregação cristã estereotipada, essa própria igreja séria precisa condenar. Mas uma mensagem cristã que revela o pecado e que revela a necessidade de uma reconexão com Deus, vai gerar no mundo em que nós estamos cada vez mais reação de porcos e cães. E aí Jesus diz o quê? Se você encontrar uma pessoa assim, pare de jogar pedra. Pare. Não se joga pérolas aos cães e aos porcos. Mas o que você está dizendo? Que há algumas pessoas que não adianta mais a gente investir? Sim. Algumas pessoas simplesmente não conseguem compreender o valor do Evangelho, por mais que você fale. Essas quase que entram na categoria entrega para Deus e ver o que vai acontecer. Agora, onde é que a gente mais encontra esse tipo de gente? Onde? Na igreja. Na igreja. Talvez essa seja a grande questão da mensagem de Jesus. Porque a maioria das pessoas que ouviram a mensagem, reconheceram a mensagem e abriram mão, não a reconheceram com o valor que ela deveria ter, estão dentro da igreja, frequentando cultos domingo após domingo.
E é interessante que Jesus diz: pare de jogar pérolas a essas pessoas. Coração tão endurecido que não dá mais, não tem como. E a gente poderia fazer agora uma série de coisas que a gente ouve de dentro da igreja, de pessoas que estão vivendo a vida cristã, mas eu me furtei de fazer isso, porque há algumas coisas tão absurdas que eu acho que se eu citasse aqui, o pessoal ia falar assim: esse cara é mentiroso. Porque quando eu falei aqui, por exemplo, eu não sei qual a mensagem que eu falei da casa do swing evangélico. Essa aí criou sucesso, porque o pessoal... É verdade, quando eu falei do swing evangélico, o pessoal riu até. Só que daí, o pessoal foi pesquisar no Google e acharam. Eu espero que ninguém tenha ido, mas acharam, é verdade. Não, porque o pessoal... E daí, o que aconteceu? Eu fiquei escandalizado, porque o pessoal passou a semana me mandando um link de casa de swing evangélico. Eu falei: mas gente, eu não estou interessado, foi apenas uma citação que eu fiz. Daí o pessoal, eu falei assim: eu não vou clicar nesse link, porque você sabe, no seu computador, de acordo com o que você fica pesquisando e clicando lá, ele fica mandando sugestões depois. Eu falo: aí beleza, aí vai o pastor Marquito emprestar o computador para alguém, mas casa de swing evangélico, não sei o quê, tipo cristão, aqui é só irmão em Cristo. Tipo, eu não consigo entender, na casa de swing evangélico, que toca o quê? Louvor? Isso não dá um clima, você não dá um clima. Eu acho que assim, se a casa de swing tem que tocar banda. Agora, gente, você entra na casa de swing evangélico, você entra lá: louvemos ao Senhor. A gente está dando risada, mas de novo, essa é mais uma semana que você vai lá pesquisar e vai achar. Eu sei que tem uma até perto da gente aqui, não sei se a cidade me mandar, vai até perto, dá para ir de banco. Obrigado, meu. Chega um momento que Jesus diz: gente, para de jogar pedra. Para. Não dá. Chega um ponto da vida cristã em que o coração ficou tão endurecido que se a pessoa pegar um diamante nas mãos, ela não vai entender o valor daquilo. Então poupe o valor do diamante. Não dê aquele diamante para aquela pessoa. O que talvez, inclusive, faça com que nós da igreja, se queremos ser uma igreja séria, tenhamos que saber em quem investir, mas talvez cada vez mais em quem não investir. O que traz para nós um peso enorme, mas que também traz para igrejas que querem ser sérias um comprometimento que vai acima da mediocridade reinante no mundo evangélico brasileiro. O que também faz com que eu tenha que analisar a minha vida e dizer: Deus, nessa história, eu sou o cara da pérola ou eu sou o porco ou o cão? Por que Jesus está usando o porco ou o cão? Porque eram dois animais, e isso é importante, eram dois animais que um judeu não podia ter dentro de casa, porque eram considerados animais imundos para dentro de casa. Veja o que Jesus está dizendo: não se esqueçam, esses animais não são de casa. Eles podem estar na redondeza, podem estar cercando tudo que nós estamos fazendo, mas eles não são de dentro de casa. Então cuide dos de casa, evangelize os de outro local, mas aqueles que estão ali circundando, apenas querendo aproveitar o que sobra da casa, pare, não dê pérolas para ele. Isso é extremamente forte, porque qualquer pessoa que caminha numa igreja cristã, mesmo com pouco tempo, sabe que há muitos aproveitadores de igreja, aqueles que ficam consumindo, que são aqueles que demandam um tempo absurdo, mas que não estão envolvidos no reino.
Eles consomem música evangélica, eles consomem pregação evangélica, eles consomem templo evangélico, eles consomem um monte de coisa que tem a ver com a igreja evangélica. Mas eles apenas são como cães e porcos que estão à volta, querendo pegar um pouquinho da bênção que sobrar para mim, tá bom. Mas eu não quero comprometimento com o evangelho. No entanto, quando a gente olha para o comprometimento de Jesus com relação à igreja que ele estava e está construindo, o comprometimento de Jesus é absurdo. A gente estava hoje na Shalom conversando sobre isso, hoje de manhã. Quando você olha, por exemplo, para a oração que Jesus vai fazer um pouco antes de ser crucificado, Jesus faz dois pedidos para Deus. O primeiro pedido que ele faz para Deus é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Lembra disso? Ele faz essa oração lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse foi o primeiro pedido que Jesus fez. Qual foi o segundo pedido que Jesus fez? No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Agora a gente precisa parar para pensar uma coisa. Jesus sabia ou não sabia qual era a vontade de Deus? Sabia, porque durante todo o seu ministério ele diz assim: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Durante o ministério, várias vezes ele deixou claro: é necessário que o Filho do Homem padeça, seja crucificado e ressuscite. Várias vezes ele falou sobre isso. Jesus tinha muito claro na sua mente qual era o seu alvo, para onde ele estava caminhando. E aí, quando chega no Getsemane, ele faz dois pedidos. O primeiro: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está demonstrando uma humanidade clamando por salvação de um momento físico doloroso. Ele sabia que ele ia encarar o momento que seria derramado sobre ele os nossos pecados. Mas o segundo pedido qual é? Mas seja feita a tua vontade. Você já notou que o segundo pedido anula o primeiro? O segundo pedido anula o primeiro. E Jesus sabia disso? Claro que sabia. Ele está dizendo: Pai, meu lado humano clama para que isso não aconteça. Mas há uma missão a ser feita. Então, Pai, não ouça o primeiro pedido. O segundo é que tem que ser ouvido. Que seja feita a tua vontade. É praticamente Jesus dizendo: Pai, é hora de ir para a cruz. Pode trazer o traidor. A construção da igreja passa por isso. E aí cabe a nós descobrir se nós vamos querer ficar em volta, participando das sobras dessa coisa toda, como se Deus se agradasse disso, ou se nós vamos ser se nós vamos conseguir estar totalmente dentro desse projeto de Deus, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Do contrário, Deus está dizendo: para de jogar pérola para esse cara. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que aquele que permanece firme e fiel, Deus mesmo o recompensará. Isso é fantástico, porque a gente não pode tirar isso da história. A gente não pode tirar da história que vai chegar um momento, e pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 10 anos, e pode ser não sei quando, que os céus vão se abrir, e a gente vai olhar para o céu se abrindo, a gente vai ver Jesus voltando. E a Bíblia diz que a gente vai reinar para sempre com Ele. Inclusive, segundo o texto que nós lemos, vai ser dado a nós algo para fazer que parece, inclusive, absurdo diante das nossas perspectivas, de julgar até mesmo os anjos. A Bíblia diz que eu morarei para sempre com Deus. A Bíblia diz que Ele está preparando uma casa para que eu more no reino que Ele está construindo. E olha, desculpem os engenheiros, os arquitetos e os construtores de plantão. Estamos aqui o César, que está sempre postando fotos dos lugares bonitos que ele faz. Eu quero pedir desculpa desde já, porque eu vou dizer, vai ficar muito melhor do que vocês fazem. Desculpa, César. Vai ficar, não é que o seu é ruim. Vai ficar melhor. Já imaginou? Eu vou morar numa casa que Deus construiu. Eu arrisco dizer que não vai ter vazamento.
eu arrisco dizer que a profissão de encanador no céu não vai virar. Se o meu problema é assim, eu tenho um problema com recompensa, a Bíblia diz que eu vou morar em ruas de ouro. Se o problema é recompensa, Deus está dizendo, ó, fica tranquilo, você vai para um lugar e vai ter de sobra aqui, o pessoal fica procurando aqui. Nós estamos falando do cristianismo como algo doloroso, ruim, penoso, que aí você sofre, e depois vai para o céu tocar a harpa. Tipo, não valeu o pontapé, né, Jesus? Uma vez eu estava no... Não posso falar, deixa eu tentar o cuidado para não falar. Eu estava num lugar ruim, pensa num lugar ruim. Esse era pior. Aí, porque às vezes os crentes se reúnem e baixa uma pré-adolescência dos crentes se reunindo, eu vou te dizer. Aí o pessoal estava fazendo umas brincadeiras de roda. Eu não tenho nada contra a brincadeira de roda, desde que você não me convide. Fico de fora, mas aí o pessoal estava fazendo umas brincadeiras de roda. Dentre essas tem a brincadeira do pisca. Você sabe a brincadeira do pisca? A brincadeira evangélica muito famosa. Você coloca os meninos sentados, os meninos em pé, na frente os meninos sentados, os meninos em pé, uma cadeira vaga. Aí a menina tem que piscar pro cara, e ele tem que sair do lugar para quem sentar no lugar vago, e a menina que está atrás tem que segurar ele e não deixar. Ah, delícia a brincadeira. Nossa, talvez falando assim não mostre como é gostoso. Mas brincando, nossa, é uma delícia. Olha, põe no YouTube. Aí o pessoal brincando disso, brincando. Assim, eu brinquei disso, mas eu tinha 7 anos. Bom, tendo dito isso, aí tem gente que está pensando assim, mas eu gosto tanto. Tem que gostar de futebol também. Bom, aí a pessoa soltou assim, falou, gente, vocês imaginam uma coisa? Tem que lembrar de uma coisa. Céu vai ser assim. Tinha uns 2 moleques que não era crente, que eu sabia da igreja, eles ficaram olhando para o lugar assustado, no tipo, você aceitou Jesus? Não. Ai, graças a Deus. Graças a Deus que não aceitou Jesus. Imagine, aí o desespero, porque às vezes a pessoa tem uma visão tão limitada do reino dos céus. Quando a gente fala do reino dos céus, lembre, Deus está conduzindo-nos a um lugar onde não há lágrima, onde não há tristeza, onde não há possibilidade de pecado, onde todos nós seremos plenos diante de um Deus pleno. Será maravilhoso de uma tal forma que qualquer coisa que a gente diga a respeito não chega aos pés do que vai ser. Uma vez eu falando isso, alguém chegou e falou assim, mas vai ser melhor que o show do Iron Maiden? Mas vai ser muito melhor que o show do Iron Maiden. Olha aqui, olha. Vai ser melhor que a brincadeira de pista, caso você queira, sei lá. Vai ser melhor do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Lá em casa a gente brinca dizendo, para tentar mostrar para minha filha como é que isso é legal, a gente fala que lá você vai poder comer laca, chocolate de laca eternamente sem nunca engordar. Vai ser melhor que isso. No meu céu tem rios de todinho. Tem umas coisas maravilhosas no céu. Vai ter picanha. Pode ter picanha. Eu estava até pensando, no céu vai ter picanheira, que até certo tá chique. Imagina, você está caminhando. Maturada. Você só vira essa coca, ela tá solta e já leva para casa. E claro, na casa que Deus fez para você tem um grill. Tem uma varanda gourmet, que é algo maravilhoso. O quê? Estou anotando.
Você está notando que vai ter? Eu vou cobrar, tipo, vou chegar lá, vou cobrar. E detalhe, essa churrasqueira nunca perde fogo. Não perde fogo, essa churrasqueira não perde fogo. O ruim da churrasqueira do inferno, eu não vou falar. A gente caminha para algo fantástico. Agora, não compensa trocar tudo isso, porque tudo a gente está brincando, claro, tudo isso é uma grande brincadeira. Eu não faço a mínima ideia de como vai ser o céu, no trocar isso, sendo um cão, sendo um porco que fica tentando apenas viver das sobras e consumindo as sobras. Eu tenho que olhar para o Evangelho e dizer, Senhor, eu quero ser aquele que faz a denúncia quando a denúncia deve ser feita, que aceita a denúncia quando a denúncia é contra mim, e que faz parte da igreja construindo o reino do Senhor, que já chegou, embora não chegou ainda na sua plenitude. Eu quero fazer parte dessa história da igreja que conduz as nossas vidas a algo que a gente jamais poderia imaginar. Eu quero fazer parte daqueles que estão construindo o teu reino. Eu quero fazer parte daqueles que estão fazendo parte da tua história. Eu quero fazer parte daqueles que compreendem a grandeza de Jesus, a centralidade de Jesus, e compreendem que vai ser fantástico viver com Jesus por toda a eternidade, seja como for. Porque para aqueles que compreendem isso, não importa como vai ser o céu, tendo Jesus, o céu é suficiente. Porque Jesus é suficiente. Porque se Jesus não é suficiente, não haverá absolutamente nada que saciará o nosso coração. Aquele que não consegue saciar o seu coração em Jesus, vai viver eternamente insaciável. E o lugar daqueles insaciáveis que não se saciam em Jesus é o inferno, onde haverá uma fome eterna, uma sede eterna que nunca poderá ser solucionada. No céu todo desejo terá sua resposta em Cristo, e por isso no céu eternamente seremos plenamente satisfeitos. É isso que Deus tem preparado para nós. É por isso que a Bíblia diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o convite do Evangelho é que nós façamos parte dessa história, através da cruz, através de Jesus, que é o único caminho possível para que isso aconteça. Numa sociedade em que julgamos o que precisa ser julgado, analisamos o que precisa ser analisado, inclusive a nós mesmos. Assim, que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos conduza a uma vida em santidade sem pieguice, uma santidade que seja verdadeiramente santa, não de acordo com a subcultura evangélica, mas de acordo com a contracultura do reino de Deus estabelecido na palavra. E que Ele nos abençoe. Deus, obrigado por tua palavra. Queremos pedir que ela molde a nossa vida, mude a nossa história e faça-nos viver de maneira corajosa diante do Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.